O Detran adiou o prazo para a vistoria obrigatória do transporte escolar. Como as aulas presenciais ainda não voltaram nas escolas, a vistoria ficou para o ano que vem, ou para o fim do ano. Vamos saber os detalhes com Bianca Carvalho, ela está aqui. Ô, Bianca, vistoria para o fim do ano, mas a partir de que mês? Como é que vai funcionar então? Vou te explicar direitinho, Pedro. Deixa eu só situar as pessoas de onde eu estou falando agora, né? Isso aqui é a Carlos de Lima Cavalcante, o finalzinho já dela, saída de Olinda. A gente veio para cá, vocês veem que o movimento está muito tranquilo e vai falar de transporte escolar. Se fosse num dia normal, como tem escola aqui perto, a gente ia ver. Aqui e ali passando carro de transporte escolar. Como as escolas não estão funcionando, todo mundo sabe disso, a gente não vai ver van de transporte escolar passando por aqui. O que é que acontece? A gente vai falar de duas situações aqui, Pedro. Primeiro, dessa inspeção, que seria agora em julho, são duas por ano. Uma aconteceu em janeiro e a outra seria agora em julho. Mas o pessoal está sem receber nada, né? Porque as escolas não estão funcionando. E aí eles pediram, disseram que não tinham condição de fazer, de pagar, porque se paga por essa vistoria. Houve o adiamento e ele vai acontecer em 2 meses, novembro e dezembro. A gente vai conversar agora com o diretor de atendimento do Detran, o Coronel Felipe Nascimento, e ele vai dar algumas informações para a gente sobre isso. Coronel, por que vocês... Esse adiamento foi, claro, uma necessidade deles, que não teriam como pagar, mas pagar o quê? O que é que se paga para fazer essa vistoria? Bom dia. Bom dia. Na verdade, Bianca, o Código de Trânsito, no artigo 136, 5º, ele trata da obrigatoriedade da vistoria semestral para veículos de transporte escolar. Certo. Se tivemos a primeira vistoria no mês de janeiro, sim, e teríamos a segunda vistoria agora com o calendário previsto no mês de julho. Certo. Por ocasião da pandemia, essa vistoria, esse calendário foi prorrogado para a primeira quinzena, a segunda quinzena do mês de novembro. Sim. Então, veículos com placa de terminação I2 tem de 16 a 20 de novembro, 3 e 4 tem de 23 a 30, 5, 6 e 7 de 1 a 7 de dezembro e veículos com placa de terminação 890 de 9 a 15 de dezembro. Então, também nós prorrogamos a taxa anual de vistoria de transporte escolar. Essa taxa é de R$ 136. Sim. E o condutor de transporte escolar ele tem até o início do período para fazer a vistoria para estar com essa taxa quitada. Eles não pagaram já isso no começo do ano, não, Coronel? Muita gente deixou para pagar agora em julho, né? Bianca, nós temos no nosso banco de dados 2.194 veículos cadastrados para transporte escolar. Sim. Desses veículos, certo, cerca de 500 veículos ainda não fizeram o pagamento dessa taxa. Entendi. Eu sei que o senhor está incomodado, o senhor pode puxar, viu? Com a cordinha aqui da máscara, pode puxar, que incomoda, eu sei que incomoda. Pois não. Pronto, então, aí vocês têm quantos cadastrados? Nós temos 2.194 veículos cadastrados. Certo. Desses 2.000, sim, nós temos cerca de 500 veículos que ainda não fizeram o pagamento dessa taxa. Por isso nós estamos prorrogando. Entendi. Certamente, gente, pela dificuldade mesmo. O pessoal está sem renda. E eu vou aproveitar para falar do segundo assunto. A gente está falando desse adiamento, com essas placas que o coronel deu para novembro, para dezembro. E o segundo assunto seria justamente isso. O pessoal que faz transporte escolar até fez protesto semana passada falando sobre isso. São pessoas que estão em extrema dificuldade porque estão sem receber nada. Não tem escola funcionando, então eles não estão ganhando nada. E estão pedindo para que possam fazer outras atividades. Uma coisa que a gente sabe que pelo código não é permitido. Tanto que para fazer a própria atividade de transporte escolar, eles têm que ter uma autorização. Aí, sobre essa reivindicação, esse pedido deles, isso é possível, não é possível? Depende do quê, Coronel? Bom, Bianca, a categoria fez um protesto, foi recebido pelo governo através da Casa Civil. E o que a gente pode dizer no momento é que o governo absorveu essa reivindicação, está fazendo um estudo técnico, porque envolve tanto a normativa de trânsito, por parte do Conselho Nacional de Trânsito, porque o código ele é muito específico e ele fala exatamente que esse veículo ele é obrigatoriamente pautado para fazer transporte escolar. Mas existe toda uma acessibilidade por parte do governo e está sendo feito um estudo técnico exatamente para ver a viabilidade dessa questão. É compreensível que eles estejam pedindo isso, porque se não tem transporte escolar acontecendo, eles estão sem renda, né? Sim. Só que aí não pode ser uma decisão assim. Você está dizendo que vocês estão fazendo reuniões. Perfeito.
Perfeito. Certo. Isso todo um estudo técnico que está sendo feito, observando não só a legislação, mas também toda a contingência que a pandemia está trazendo. Certo. De maneira geral, só para a gente terminar, Coronel, é importante que essa autorização, no caso da autorização para transporte escolar, a pessoa que faz o transporte tenha em mãos, porque senão o que acontece com a infração? É uma infração de natureza gravíssima. Nós temos no ano passado, por ocasião da Lei 13.855, essa multa hoje, essa infração, ela tem um valor de R$ 1.467, são 7 pontos na carteira, o veículo é retido, não é? E é uma multa realmente alta por infringir as normativas de transporte escolar. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Coronel Felipe Nascimento. Gente, e quando a pessoa for fazer essa vistoria, no fim do ano, novembro e dezembro, ela vai procurar, no caso do Recife e região metropolitana, ali na Iputinga, na BR-101, tem um local lá para vistoria. Se for no interior do estado, nas Seretrãs, em cada local. Coronel, mais uma vez, muito obrigada. A gente volta para você, Pedro.